ô glória, Josué, abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 2, Josué, seu capítulo de número 2, seu versículo de número 12, enquanto você procura Josué, capítulo 2, versículo 12, eu quero ser grato ao meu Deus que está no céu, porque se não fosse Ele, pastor, eu não estaria aqui. Já foi dito aqui que eu deitei, dormi, mas eu só acordei por graça daquele que me sustenta. Louva a Deus pela vida desse ministério, dessa igreja, a vida dos pastores presidentes, que Deus em Cristo abençoe. Amém. O vaso que me fez convite, Deus abençoe. O varão que veio comigo também, Cristo abençoe. Deus abençoe a todos que estão aqui e Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém. Josué capítulo 2, versículo 12, vai nos dizer assim: agora, pois, jura-me e peço pelo Senhor que, do mesmo modo que usei de misericórdia para com vocês, use de misericórdia para a casa de meu pai. E dei-me um sinal seguro de que dareis a vida do meu pai, assim dos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem. E livrem a nossa vida da morte. E você se assenta dando glória para Jesus. Glória a Deus. Queridos, o texto lido é um texto muito conhecido pelos leitores da Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar da história de Raabe? Raabe é uma mulher cananeia, uma mulher que a Bíblia descreve como prostituta. A partir do momento que a Bíblia descreve Raabe como prostituta, vemos que a mulher que vamos tratar hoje é uma mulher varão que não tem honra. É uma mulher que tem a sua reputação manchada, pastor. Uma mulher que não tem valor para a sociedade. A Bíblia descreve essa mulher como uma mulher prostituta. E eu posso dizer que essa mulher é uma mulher improvável, uma mulher que o povo não vê salvação, uma mulher que o povo não vê jeito. Essa história se inicia em Êxodo, capítulo de número 3, Deus chama Moisés. Moisés deixa o rebanho do seu sogro atrás do deserto, pastor, e sobe até o Monte Horebe, monte conhecido como Monte de Deus. E no Monte Horebe, Moisés agora vê uma sarça pegando fogo, você já conhece. Mas só que o que impressiona Moisés, Tiago, é que a sarça pega fogo, mas não se consome. O que mexe com a mente de Moisés é que a sarça queima, mas não se consome. Deus se revela para Moisés, Tiago, no meio da sarça. Deus se revela para Moisés, pastor, no meio da sarça. E diz para ele: olha, eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu conheci a dor do meu povo, Moisés. Mas eu tenho preparado a eles uma terra. Terra esta, Canaã, que mana leite e mel. Uma terra que eu já venho prometido, Moisés. E sabe por que eu te chamo aqui? Por que, Deus? Porque eu quero usar você para tirar o meu povo do Egito e trazer, levar até a terra que eu prometi para os pais desse povo. Moisés se indaga, vaso. Por que, meu pastor? Quem sou eu? Olha Moisés falando para Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo do Egito? Bem verdade que no verso 10 do livro de Êxodo, Deus fala para Moisés: olha, eu sou e estarei contigo. Deus estava querendo dizer para Moisés: a partir do momento que eu te chamo, não importa quem é você, o que importa é quem vai estar com você no meio da batalha. Alguém pegou, e eu vou repetir isso daqui. É porque às vezes, quando Deus nos levanta, gera uma pergunta: eu não sou capaz de ir fazer o ID. Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para louvar? Mas o que importa não é quem é você, é quem te chama para a batalha. Deixa eu pregar isso aqui para você. Deus está dizendo: eu não te chamei pelo que você é capaz,
Eu te chamei pelo que eu posso fazer de você. Você pode entender isso? Estou chegando na mensagem. Deus não te chama pelo que você pode. Deus te chama pelo que o céu pode fazer de você. Oh, glória. Deus chama Moisés. Moisés então se levanta, vai até o Egito. A palavra diz que o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Faraó agora não vai ser uma missão fácil para os israelitas. Faraó, Deus disse para libertar o povo, não vai liberar. Então Deus começa a mandar para o Egito 10 pragas. Deus começa a mandar para o Egito 10 pragas. Passando-se a 10 pragas, Faraó, uma dessas pragas, Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, fala para o povo colocar sangue de cordeiro nos umbrais da porta. E há de ser que aquele que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o espírito da morte não vai poder tocar. Fica com isso. Aquele que tiver o sangue do cordeiro, o espírito da morte não será capaz de tocar. Agora, o povo sai do Egito. Êxodo capítulo 14, você conhece, o Faraó libera o povo. Aí Faraó olha para os egípcios e fala: pega os cavalos, vamos atrás para matar os israelitas. Pastor, no capítulo 14 de Êxodo, os israelitas estão encurralados. Para o lado, deserto. Para o outro, deserto. Atrás, inimigo. Na frente, um mar fechado. Moisés começa a clamar, pastor. Moisés começa a clamar. Deus olha para Moisés e está dizendo: mas por que tu está clamando? Manda esse povo marchar. Pega isso daqui, irmão. Oração. Vai ter dias que Deus tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que Deus está esperando você se mover. Você está entendendo isso? Vai ter dias que Deus vai falar: isso eu resolvo. Mas vai ter dias que Deus vai falar: isso é com você. Deus fala para o povo marchar, pastor. O mar se abre, o povo marcha. Com os pés enxutos ele chega do outro lado. Faraó é exterminado, porque quando o povo chega do outro lado, Deus fecha o mar. Faraó é exterminado, o povo é exterminado. Agora, os israelitas estão indo para o deserto. Por conta, pastor, da reclamação no deserto, o povo passa a ficar 40 anos no deserto. Pega isso. Não era 40 anos no deserto. Os 40 anos no deserto foi porque reclamaram. Eu tenho a entender que crente que reclama no processo prolonga o tempo do processo. Deixa eu pregar isso aqui. Crente que reclama no meio do processo, não acelera o processo, pastor, mas prolonga o seu tempo no processo. O povo está no deserto, meu pastor, mas Deus vai mostrar cuidado. Os israelitas vão ser cuidados por Deus no deserto. O povo está com fome, Deus envia maná. O povo está com sede, Deus envia água. O povo está, meu Deus, o povo está com frio, Deus coloca uma coluna de fogo durante a noite. O povo está quente, está calor demais, Deus coloca uma nuvem de dia. Eita glória! Deus, Tiago, começa a cuidar do povo no deserto. Deus começa a cuidar de Israel no deserto, vaso. Deus começa a cuidar. É no meio do deserto que contemplamos o cuidado do grandão da Galileia. É em meio ao deserto que o povo de Israel está sendo cuidado por Deus. Agora entenda, Moisés sobe para o monte, meu pastor, Monte Sinai. Agora Moisés está no monte, e é no monte que Deus vai dar 10 mandamentos para Moisés. Quando Moisés desce do monte, Moisés vê Arão e o povo levantando um bezerro de ouro para adorar. Quando Moisés desce do monte, o povo está levantando um cordeiro, um bezerro de ouro para adorar. É aí que Moisés entende, meu pastor, o porquê dos 10 mandamentos. Era Deus falando para Moisés: olha, eu mandei 10 pragas para tirar o povo do Egito,
vou mandar 10 mandamentos para tirar o Egito desse povo. Você não pegou. Deus mandou 10 pragas para tirar o povo do Egito, mas mandou 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Deus cuidou todo o tempo do seu povo no deserto, e mesmo assim o povo murmurou. Aí chega um momento, meu pastor, que Moisés, Deus fala para ele: toca na rocha que eu vou trazer água para vocês. Sabe o que Moisés faz, meu pastor? Ele vai tocar na rocha, mas na verdade não. Moisés fere a rocha. Deus brada do alto e fala para ele: por que você feriu a rocha? Eu não mandei você ferir, só por conta da sua desobediência. Isso aqui é para crente que diz que quem tem promessa não morre. É mentira. Quem tem promessa de Deus morre. Deixa eu te provar. Moisés tinha uma promessa. Aí Deus fala: só por causa da sua desobediência você não vai entrar na promessa, não vai ver a terra prometida. Então crente desobediente não vive promessa. Vai acabar o glória talvez, mas eu vou pregar. Crente desobediente não vive promessa de Deus, pastor. Meu Deus, crente desobediente não vive promessa de Deus. Isaías escreve: comerás o melhor dessa terra se me obedecer às minhas palavras. Oh glória, oh glória. Irmãos, Moisés ouve Deus e dizendo: não era para ferir, mas por conta da sua desobediência você não vai entrar. Mas eu vou permitir você ver de longe. Entrar não. Deus ainda permitiu muito. Falou: você vai ver de longe. Entrar não. Moisés agora olha a terra de longe. E agora Moisés vai descer para separar quem vai ficar no lugar dele. Moisés olha para quem? Josué. Moisés viu Josué. E ali Moisés fala para Josué: olha, você vai ficar no meu lugar. Quando eu for, você vai ficar no meu lugar. Moisés separa quem vai liderar no lugar dele. Agora Deus toma Moisés para si. Ou seja, ninguém sabe onde está Moisés. Moisés, pastor, do nada some do mapa. Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Agora o povo de Israel recusa a aceitar que Moisés morreu. Aí ele não fala: quem é Josué? Eu não quero. Josué vai liderar? Não, Moisés não morreu. Moisés só está no monte. Moisés só está sumido. Porque Moisés ia para o monte, passava tempo lá. Para o povo, Moisés não tinha morrido. Mas agora, para calar o povo, Deus chega em Josué e diz: meu servo é morto, mas eu escolho você. Eu levanto você para ir até a terra. Aí Deus fala para Josué: aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar como herança. Assim como eu entreguei, aleluia, para Moisés, eu vou ser contigo. Mas Josué, se esforça. Deus olha para Josué e fala: olha, eu vou estar contigo, mas se esforça. Tem de bom ânimo. E não desanime, Josué, diante deles. Você precisa levantar a sua cabeça. Por quê? Porque eu tenho Jericó para entregar em suas mãos. Eu já entreguei Jericó para você, mas eu preciso que você se esforça, seja forte, não temas e nem desanimes. Aí Deus fala para Josué: olha, se esforça, porque eu te mandei. Não afasta o livro dessa lei da sua boca, antes medita nele dia e noite. Deus agora chama Josué para um segundo chamado. Moisés já tinha escolhido, mas Deus chama Josué, encorajando Josué para entrar na terra que Deus prometeu, Jericó. Deus entrega Jericó na mão de Josué. Agora Josué, meu pastor, vai se levantar e dizer para o povo assim: vamos passar o Jordão. Josué começa a preparar o povo, meu pastor. Vamos preparar o povo para passar pelo Jordão. Moisés não vivenciou promessa, mas Deus levantou Josué. Ou seja,
Tem gente pensando, meu pastor, desceu quentinho do céu. Tem gente pensando que se ele parar, se eu não pregar, não tem quem pregue. Se eu não louvar, não tem quem louve. Não, não. A obra não para porque alguém parou. A obra de Deus continua. A promessa não para porque alguém desistiu. A promessa de Deus continua. É porque desanimamos, meu pastor, quando vemos alguém desistir no meio do trajetória. E Deus está dizendo, não, continua. Porque o que eu prometi para o meu povo, eu vou cumprir. Aí Josué fala assim, eu vou levar 2 espias. E isso é lindo. Porque Josué pega 2 espias secretamente, a Bíblia diz, para ir até Jericó, para ver como que está a cidade. Vão lá, roda Jericó, secretamente, sem ninguém saber, e vê como que está a cidade. Os 2 espias se levantam, entra na casa da mulher que citamos, Raabe, e se hospede lá. Fica hospedado na casa de Raabe. O que me chama a atenção é a pergunta que gera no texto. Porque a pergunta que gera no texto, meus pastores, é: Deus precisava mesmo mandar 2 espias para a cidade? Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou te falar, sabe o que a Bíblia diz de Deus? Olhos como chama de fogo. Nada passa desapercebido. Aí vem Salmo 139, de número 1, dizendo, tu me sondas e me conheces. Se eu colocar minha cama na profundeza, o Senhor me vê. Se eu subir aos altos céus, Ele está lá também. Então pega, um Deus poderoso como esse, tinha visão de Jericó de cima, pastor. Deus sabia que o povo estava assolado. Deus viu o desespero das mulheres. Aí eu te pergunto, meu pastor, se Deus sabia o desespero do povo, por que Deus manda 2 homens? Se eles não pegar, nós voamos sozinhos aqui. Sabe por que Deus manda 2 homens? Porque quando Deus quer salvar o improvável, o céu monta uma estratégia. Alguém pegou lá embaixo. Deus está dizendo, nada é por acaso nos planos de Deus, nada é coincidência. Quando Deus quer salvar alguém, meu pastor, Ele monta uma estratégia. Você acha que é por acaso sua presença nessa noite? Não, Deus montou uma estratégia para te trazer aqui. Deus tem salvação para Israel. Deus está montando estratégia, pastor. Deus está montando estratégia. Fato é que se fosse Deus mesmo para levar os 2 povos para lá, Deus escondia. Sabe por quê? Atos capítulo 12, quem está na prisão? Pedro. A Bíblia diz que tem 16 soldados cuidando, e mesmo com 16 soldados, Pedro passa e ninguém vê, porque quando Deus quer esconder, Ele esconde. Mas se for para mostrar, para salvar alguém, Deus revela o ambiente. Aleluia. Não existe por acaso no projeto de Deus. Pega, você não está aqui por um acaso. Você não caiu de paraquedas no Evangelho. Não, Deus te trouxe no Jandaia para te dizer, eu tenho salvação, eu tenho salvação. Eu tenho salvação para você. Oh glória. Deus agora envia o povo. Deus agora, os 2 espias estão lá. Só que a Bíblia diz que o rei de Jericó descobre. Quando o rei descobre que o povo está lá, quando o rei descobre que os 2 espias hebreus estão lá na casa de Raabe, o rei chama os soldados e fala assim, vão lá e mata. Aí os soldados vão na casa de Raabe, bate na porta. Raabe olha para os espias e diz assim, ó, corre para o telhado e deixa o resto comigo. Vai para lá, se esconde. E aí o que você vai fazer? Deixa o resto comigo. Ela vai na porta. Oi, pois não? Então, ficamos sabendo que tem 2 hebreus aí dentro. Então, eles até estavam, sabe? Mas eles já foram. Eles foram embora. Pastor, ela coloca a vida dela em risco. Não só dela, da casa inteira, da família. Porque se o povo soubesse que ela estava mentindo, ela seria morta junto com a casa dos pais dela. Então, ela mesmo assim, ela coloca a vida em risco para poupar 2 homens. Aí a Bíblia diz assim que antes do anoitecer do dia, ela vai lá. Antes deles adormecerem, ela sobe lá no esconderijo e fala para eles assim, olha, vou ser bem sincera com vocês. Eu sei que o Senhor vosso Deus entregou essa terra para vocês. Posso ser sincera?
vocês nos causaram medo terrível. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. O povo desmaiou-se completamente. Sabe por quê? Porque nós temos ouvido o que o Deus de vocês fez lá no Egito. Agora, pastor, ela começa a contar os feitos de Deus. Eu sei disso, sabe por quê? Eu lembro quando o Deus de vocês abriu o mar vermelho. Eu fiquei sabendo que o Deus de vocês abriu o mar vermelho diante de vocês. Fiquei sabendo dos 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Nós ficamos sabendo do que Deus fez por causa de vocês. Deus realmente é com vocês. Sabe por quê? Porque o Deus de você, olha o que ela fala, Ele é Deus em cima do céu e Deus embaixo da terra. Raabe agora declara. Sabe o que salva Raabe? É a fé dela. A fé, pastor, salva Raabe. E sabe por que a fé? Porque ela ouviu. Aí vem Paulo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Oh glória. Ela ouviu. Pastor, ela ouviu, teve fé e Deus salvou. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Agora você entende o porquê você tem que contar o seu testemunho? Agora você entende o porquê que você tem que contar o que Deus fez na sua vida? É, irmão, é porque através da sua dor, Deus vai levantar alguém. Através, ai meu Deus, pastor, o povo não conta mais testemunho. O povo não fala mais dos feitos de Deus. E Deus está dizendo, abra sua boca para contar o que eu te fiz. Alguém precisa saber que a decepção dói, mas não mata. Alguém precisa saber que a traição dói, mas não mata. Alguém precisa saber que a decepção dói, mas não mata. Aí vem a irmã e louva aqui. Deixa eu te usar, apesar dos processos, apesar dos problemas, apesar das decepções. Eu te chamei para abrir essa boca e testemunhar. Doeu, mas não matou. Eu sou um sobrevivente. Deixa eu ver se você está aqui. Você é um sobrevivente. Aquilo que machucou você não matou você. E o que não te matou vai levantar alguém, pastor. Vai levantar o que não te matou. Então fala mesmo que Deus te fez. Fala mesmo que machucou. Fala mesmo que doeu. Mas você foi curado por... Ai meu Deus, eu estou montando uma pregação, pastor. Cicatrizes que pregam. Tem dores que virou cicatriz. E o que é cicatriz vai levantar alguém. Vai levantar alguém. Aí você vai entender o porquê você teve que passar por aquilo. Aí você vai entender o porquê a depressão teve que bater na sua porta tão nova. Aí você vai entender o porquê a ansiedade entrou no seu coração. Você vai entender o porquê da solidão. Por quê, Paulo? Porque o que um dia foi dor para você vai levantar alguém. Deus vai usar testemunhos para dar estratégia, pastor. Deus vai usar testemunhos aqui para dar estratégia para salvar alguém. Só que Raabe agora, ela faz assim, eu posso pedir um favor para vocês? Um favor, coisa simples. O que, Raabe? Olha, assim como eu usei de misericórdia para com vocês, que esse Deus usa de misericórdia para comigo e para a casa dos meus pais. E sabe o que Deus faz, pastor? Assina embaixo. Sabe o que Deus faz? Assina embaixo. Eu vou descer, com licença. Sabe o que Deus faz? Ele assina embaixo. Sabe por quê? Porque eu nunca vi o céu ficar em dívida com ninguém. Eu nunca vi o justo mendigar o pão ou as descendências passar fome. Eu nunca vi alguém que trabalhou para Deus ser decepcionado. Mas eu já vi crente que trabalhou para Deus e Deus falou, já que trabalhou para mim, eu trabalho pelos teus. Já que trabalhou pela minha casa, eu trabalho pela sua. Deixa eu pregar para você. Você está aqui, você entrou nessa casa e Deus está dizendo, já que você entrou aqui, eu estou livrando os seus da morte. Livro sua casa, livro a sua vida, livro, aleluia, quem dizer seu, eu cuido da sua casa, porque esse Deus, ele não deve serviço para ninguém.
Oh glória, oh glória. Se você trabalhou para Ele, sabe que isso é prova, meu pastor, que tem gente hoje vivendo aquilo que Deus prometeu anos atrás. Eu digo por mim, eu estou vivendo promessas que Deus me fez há 3 anos atrás, e eu estou vivendo hoje, porque pode passar o céu, pode passar a terra, pode, mas o que Deus falou não passará. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Meu pastor, agora os espias falam assim: você vai fazer o seguinte, tá? Nós aqui vamos entrar em um acordo. Você vai pegar um fio de escarlate, colocar na janela da sua casa, e há de ser que quem estiver dentro da casa não vai morrer, e quem estiver do lado de fora será aniquilado. A casa dessa mulher está em cima da muralha. Se aquela muralha cai, já era. Mas aí eles falam: faz o seguinte, coloca um fio de escarlate na janela. Aí você lembra do que eu disse aqui? Do sangue do cordeiro lá no Egito? O povo passou o sangue do cordeiro nos umbrais, e aonde tinha o sangue, o povo era livrado da morte. Isso era o que estavam fazendo com Raabe. Olha, da mesma forma que fez lá no Egito, aquele fio, o que é o fio de escarlate? É uma corda. O fio de escarlate é uma corda vermelha, que traz representação do quê? Sangue do cordeiro. Coloca o sangue do cordeiro na janela e você não vai ser morto. Ela coloca, meu pastor, ela obedece. Agora os espias voltam para a cidade e falam para Josué: olha, vou te falar uma coisa, homem, fala. Eu estou voltando para cá tão firme no que Deus prometeu para a gente. A Bíblia fala que eles voltam com mais fé, com mais fervor do que Deus prometeu para eles. Deus abençoe. Pastor, eles voltam aí Josué fala assim: agora vamos atravessar o Jordão. A Bíblia diz que quando ele chega no Jordão, o mesmo Jordão que anos depois o Messias vai ser batizado, o mesmo Jordão que Naamã foi purificado da lepra, é o mesmo Jordão que eles passam. O Jordão abre no meio igual o Mar Vermelho. Aquela abertura do Jordão era uma representação de que Deus estava abrindo caminho para a terra prometida. O Jordão se abre, o povo passa e fala assim: vamos colocar 12 pedras. Sabe o que significava? As 12 pedras, elas simbolizavam as 12 tribos de Israel. E aquelas 12 pedras simbolizavam também um sinal de que Deus foi fiel para cumprir com a sua promessa. Então eles colocam para mostrar os feitos de Deus naquele lugar. Agora, pastor, eles passam o Jordão. Quando eles passam, Deus chega em Josué e fala assim: olha, eu entreguei essa terra na sua mão. Bem de verdade que eu entreguei essa terra na sua mão. Mas é o seguinte: uma vez no dia, em 6 dias, uma vez no dia, vocês vão rodear a cidade. Uma vez no dia, a cada 6 dias. No 7º dia, eu quero 7 sacerdotes com 7 buzinas e 7 trombetas. Eles vão tocar as trombetas no 7º dia, e quando o povo ouvir o barulho da trombeta, o povo grita, o povo brada, e eu derrubarei a muralha. Lembra da casa de Raabe, está em cima da muralha. Agora o povo dá a primeira volta, dá a segunda volta, dá a terceira volta, dá a quarta, a quinta, a sexta. Quando chega na 7ª, a trombeta toca. O povo começa a gritar. Você já viu um prédio, quando ele cai, ele não cai para frente, ele cai para baixo. Imagina a muralha, pastor, caindo para baixo. Só que o que chama a atenção é que enquanto a muralha caía para baixo, tinha uma casa que permaneceu de pé. Aí eu lembro de Salmos 91, de número 6. Assim como você guardou o meu, debaixo das minhas asas eu guardo a sua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. A tua casa, a sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa não será atingido, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Olha para cá, portanto, Deus olha para ela e diz: portanto, quão encarecidamente me amou, eu também livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Já que tu me invocou, toma a resposta: estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, falou-ei com longura de dias, e hoje eu lhe mostro a minha salvação.
Deus cuida da casa de Raabe. Deus cumpre com a promessa. A muralha caiu, mas a casa ficou de pé. Os inimigos foram vencidos, mas a casa ficou de pé. Era o inimigo caindo por terra e a casa ficando de pé. Deus está dizendo: já que você cuidou do que é meu, eu cuido do que é seu. Pastor, aí eu fui estudar. Vamos para o Google aqui, ó. Isso aqui é lindo. Sabe o que significa o nome Josué, pastor? Lê aqui para mim. O nome de Josué, de origem hebraica, Yeshua, significa Deus é a salvação, ou Jeová é a salvação. Qual Deus foi a salvação no Novo Testamento? Jeová. Você quer dizer para mim que o mesmo Deus que salvou Raabe com sangue na janela foi o mesmo que salvou a igreja sangrando na cruz? Você não pegou não, deixa eu pregar de novo. Sabe o que significa Josué? Jesus, ou seja, o mesmo Deus que salva Raabe com sangue na janela é o mesmo Deus que sangrou no madeiro, meu pastor. Aí, oh glória. Sabe por que Satanás não queria que Jesus subisse naquela cruz? Porque Satanás sabia que aquele sangue ia poupar a vida da igreja. Por que ele sabia? Porque Satanás estava em Gênesis capítulo 22, quando o sangue do cordeiro poupou a vida de Isaac. Satanás estava em Êxodo, quando o sangue do cordeiro poupou a vida de Israel. Satanás estava em Jericó, quando o sangue do cordeiro poupou a vida de Raabe. Satanás foi lá na cruz, e o sangue do cordeiro, Paulo escreveu: onde está, ó morte, a tua vitória? O sangue poupou a vida da igreja. O sangue poupou a vida da igreja. Deixa eu ver quem está coberto por esse sangue. Deixa eu ver quem está marcado por esse sangue. É o sangue de Jesus que marca a igreja de Cristo. É o sangue do cordeiro que marcou a igreja, meu pastor. Meu pastor, sabe o que me chamou a atenção? É que Raabe, lembra que eu falei para você? Sem valor, mulher desonrada, mulher que não tinha reputação. Sabe na onde está Raabe? Mateus capítulo 1, versículo 5, genealogia de Jesus. Eu falei: Deus, por que Raabe entrou na genealogia? Sabe por quê, meu pastor? Porque o sangue não só apaga meu passado, mas também muda o meu destino. Deixa eu pregar para quem tem boca para abrir e glória para jogar para o alto. Talvez o pecado disse que seu final ia ser no caixão. Talvez o pecado disse que seu final ia ser trocando tiro com a polícia. Talvez o pecado disse que seu final ia ser no inferno. Aí vem o sangue do cordeiro lá na cruz para o ladrão, dizendo: teu final é no paraíso comigo. Teu final é no paraíso comigo. Deixa eu ver quem tem boca para abrir comigo. Deixa eu ver quem tem a mão para levantar e jogar o glória lá em cima. Raabe, meu pastor, era marcada pelo pecado, mas depois daquele dia foi marcada pelo sangue. Ei, o primeiro Adão marcou a igreja com pecado, mas o segundo Adão marcou a igreja com sangue. Jesus lindo. O primeiro Adão marcou a igreja com pecado, e o Satanás está destruído, vai morrer. Aí vem Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para tirar o pecado e dar a vida eterna para quem crê. Para quem crê, tem vida eterna para você. Ele sangrou no madeiro por você. Deixa eu dar uma notícia para você: teu final não é no mundo. Esse sangue, ele cobriu a igreja. É o sangue do cordeiro que garante um final de alegria. O sangue do cordeiro poupa a igreja da destruição do juízo final. Deus está dizendo: o seu final vai ser eu enxugando dos teus olhos toda lágrima, dizendo: vinde benditos de meu Pai. O seu final, qual vai ser meu final? É Ele dizendo: não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais ranger de dentro. Porque por causa de uma mulher o mundo foi marcado pelo pecado, mas também por causa de uma mulher veio o cordeiro para tirar o pecado da humanidade, meu Deus. Oh glória, aleluia. Quando Deus manda Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, subir para o monte, Abraão vai sacrificar Isaac.
Deus para o sacrifício e fala: não precisa sacrificar o seu, deixa que eu sacrifique o meu. Aleluia. Deus foi o primeiro sacerdote a sacrificar. Deus foi o primeiro sacerdote a sacrificar. E o que ele sacrificou? O seu filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O diabo jurou que você ia morrer do jeito que você está. O diabo jurou que você ia morrer nas drogas. O diabo jurou que você ia morrer no crime. Mas Jesus entrou no terreno do inimigo com sangue de cruz. Será que essa geração é marcada pelo sangue? Será que essa igreja é marcada pelo sangue? Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas Deus está dizendo: você vai sair marcado pelo sangue. Marcado pelo sangue. Vai sair marcado pelo sangue. Oh, glória, meu pastor. Deus pega uma mulher improvável. Deus pega uma mulher que a humanidade não dá nada. Deus pega uma mulher que a humanidade menospreza. Posso dizer uma coisa? Talvez o inimigo tentou manchar teu ministério. Talvez o inimigo tentou manchar tua carreira. Talvez o inimigo tentou manchar o seu nome. Só que o meu Deus me trouxe aqui para pregar para você e dizer: o diabo não vai manchar o que o meu sangue já marcou. Essa igreja está marcada pelo sangue. Agora você entende o porquê na vida errada que você estava você não morreu? Agora você entende o porquê aquele carro não te assassinou? Agora você entende o porquê na vida errada que você estava não deu nada? Era o sangue de Cristo dizendo: está longe de mim, mas eu vou trazer. É o sangue de Cristo que monta a estratégia para te trazer para a presença. E o tema dessa mensagem é marcados pelo sangue. Aqui tem uma igreja marcada pelo sangue. Aqui tem uma igreja marcada pelo sangue. É por isso que lá no Egito, quanto mais o povo afligia, quanto mais os humilhava, mais o povo crescia. Foi o sangue do Cordeiro que marcou o encontro com o apóstolo Paulo. Você lembra? Quando era Saulo lá em Damasco, no capítulo 9 de Atos, foi o sangue do Cordeiro que olhou para Paulo e disse: por que persegues? O sangue do Cordeiro, meu amado, ele tem poder para transformar o final da história. Eu creio que essa igreja está marcada pelo sangue. Mas eu posso dizer para você: não permita que o diabo te marque com pecado, mas deixe que esse sangue te marque com a presença do Espírito. Eu não tinha acesso, você não tinha acesso, não poderíamos entrar no templo, mas ele foi para a cruz, para dizer: você também pode adorar, você também pode ser alguém marcado por esse sangue. Eu quero que você ore comigo hoje aqui.